ajuda no Senhor para que isso seja verdade em nossas vidas. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um. Ó Espírito Santo de Deus, canta no meio de nós enquanto cantamos a Ti. É meu somente. Ouça a voz do Senhor falando contigo nessa noite. E o teu trabalho é descansar. Boa noite, irmãos. Amém. Graça e paz. Vamos ficar de pé, vamos começar mais um culto de oração. Vamos orar, depois vamos ler um texto da palavra do Senhor. Bom, estamos reunidos mais uma vez como povo de Deus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por tua graça, por teu amor fiel, leal para conosco. Queremos na tua presença pedir misericórdia sobre nossa vida, ó Deus, e perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Deus, não somos como deveríamos ser, mas a tua graça está conosco, ó Deus, e dela dependemos e pedimos mais, que o Senhor venha com o seu cuidado sobre nós, para que abandonemos as falhas e cada vez mais voltemos para Ti, parecendo com Cristo Jesus. Te pedimos nessa noite, ó Deus, a Tua bênção sobre esse trabalho que a Ti oferecemos para Te prestar culto. Ó Deus, queremos expressar nossa gratidão a Ti por quem o Senhor é, aquilo que o Senhor tem feito. Queremos apresentar nossas petições a Ti, ó Deus, crendo num Deus poderoso que pode responder segundo o Seu querer, para a Sua glória, segundo a Sua vontade. E queremos ouvir a Tua palavra, ó Deus, para que o Senhor confronte o nosso coração, para cada vez mais voltarmos para Ti. Nos abençoa para a Tua glória, é o que nós pedimos. Amém. Abra sua Bíblia, Salmo de número 19. Salmo de número 19, um salmo muito conhecido. Depois de recebê-los, ela vai dar uma bronca. Esse salmo do rei Davi. Não vai fazer nada. Com o fato Salmo de Maria não de número 19. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos, que se alegra como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Essa semana eu fui com meu pai a um supermercado. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, então os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível, ficarei livre da grande transgressão, e as palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor. Deus sobre quem Os irmãos podem sentar. O Merece salmista ouvir essas palavras. começa expressando Merece, somente a Ele glória merece. de Deus, a grandeza de Cantaremos Deus, para Ele agora. a criação, dizendo quem Deus é Acima grande. das circunstâncias. Os céus Ele é fiel, Senhor. mostram a grandeza Nem de sempre eu Deus. entendo o que o Senhor Só o está fato fazendo, de haver mas dia, eu só o acredito fato no de teu haver caráter, noite, Senhor, é só bom. o acredito sol no teu caráter. percorrendo da sua O Senhor jornada não mudou e nunca vai mudar. mostra a Convido glória a de cantar Deus. essa É o que o canção. salmista apresenta. Cântico novo. O salmista apresenta a lei de Deus como é maravilhosa, porque ela Quando reflete dissermos, o caráter tu do és fiel, Senhor, tu és fiel a quem mim. Deus é. Estamos querendo dizer aqui, O salmista, ele pede promessas para que que ele essa lei corrija a sua vida, que admoesta seu servo, para que ande nos seus caminhos. O salmista, ele faz um pedido a Deus, uma oração, que é que Deus possa mostrar a ele as faltas ocultas, os pecados que não conhece. Quem há que possa discernir suas próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas, daquelas que a gente nem pensa, nem sabe, das nossas faltas, das nossas falhas. Mas a lei do Senhor é perfeita e ela é poderosa para discernir isso. E o salmista termina seu salmo numa oração maravilhosa. As palavras dos meus lábios, o meditar do coração, sejam agradáveis na tua presença. Hoje nós estamos aqui para orar, para cantar. Que essas palavras que saem dos nossos lábios, para meditar na palavra do Senhor. E o meditar do meu coração, que tudo isso seja agradável na presença de Deus. O culto deve ser agradável, meditando nas palavras do Senhor, proferindo as palavras do Senhor. Vamos orar e depois estaremos louvando a Deus com os irmãos juntos. Senhor, que as palavras dos meus lábios, da minha boca, meditados do meu coração, sejam agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha, redentor meu. Que louvemos o Teu nome com canções que Te glorifiquem, que Te honrem. Que as nossas orações sejam orações bíblicas, conforme a Tua vontade para a Tua glória. Que a Tua palavra seja a palavra, ó Deus, que vem ao nosso coração para transformar, meditando na Tua grandeza. Faz isso conosco, ó Pai, e Tu has de ser glorificado e seremos abençoados. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te encorajar a cantar mais alto sobre o que só Ele merece ouvir. Erga a sua voz, exalte ao Senhor, diga. Após dia, com bênçãos sem fim, Tua bênção me sustenta. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande. Jesus, em Tua presença é unimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte
e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te olhar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. Só pra te adorar, só e fazer e te dar estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Não há Deus maior, não há Deus, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu
para o céu, para o céu, louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus,
Vamos ter um momento de oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, nós expressamos nossa gratidão, nosso louvor a Ti. Cantamos, ó Deus, que o Cordeiro que assenta no trono, Ele merece a adoração, Ele merece a honra, o louvor. Nós cantamos que é bom estar em Tua presença, que ninguém é comparado ao Senhor. E agora nós, diante dessa presença, através de Cristo Jesus, nós queremos apresentar as nossas petições, os nossos pedidos de oração, e orar segundo a Tua palavra, para a Tua glória. Ó Deus, nós queremos fazer isso. Queremos primeiro apresentar a nossa vida. Ó Deus, como o salmista fala, sonda o meu coração e conhece o meu caminho, prova-me e vê os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus, faz isso com a nossa vida. Ó Deus, aquilo que precisa ser modificado, trabalhado. Estamos aqui, Senhor, Te servindo, mas ainda sujeito, ó Deus, ao pecado. Mas nós pedimos, nos dá graça para resistir, para cada vez mais parecer com Cristo. Nos ajuda, ó Deus, a cada vez mais buscar a Tua face, a buscar a Tua palavra, a viver de oração, a Te servir da melhor forma, a proclamar o Teu santo e poderoso Evangelho. Nós Te pedimos isso. Ó Senhor, derrama sobre a Tua igreja, sobre nós, os dons do Espírito, para que possamos Te servir com eles. Ó Deus, faz com que sobre nós, com que em nossa vida frutifique o fruto do Espírito, ó Deus, para assim agirmos da melhor forma, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós queremos colocar os nossos projetos e propósitos, intenções como congregação, como igreja. Ó Deus, o Senhor sabe a necessidade, a dificuldade, ó Deus, o anseio que temos, ó Pai, de termos um prédio próprio para desenvolvermos nossas atividades. Nós Te pedimos, opera esse milagre, nos dá as condições, Senhor, para que possamos ter o nosso local próprio para nos reunir, ó Pai, desenvolver todos os nossos projetos. Pai, vem com a Tua misericórdia, a Tua graça, abençoando aqueles que nesse lugar que Te servem, ó Deus, trabalhando em todas as áreas, ó Deus, e pregando, cantando, dirigindo os trabalhos, ensinando as crianças, ó Pai, de diversas maneiras Te serve, vem abençoando cada ministério, ó Deus, cada trabalho que é desenvolvido. Vem tomando em Tuas mãos cada uma das famílias, ó Deus, que aqui estão, que aqui se congregam, ó Pai, para a glória do Teu nome. Vem abençoando a irmã Terezinha, sou da sua casa, família, Graça, sua família, Rosiane, dá a saúde da tua filha, ó Deus, abençoa sua família. Vem sobre Socorro Araújo, também com Tua misericórdia, Tua graça sobre a vida dela, dando saúde à tua filha, seu esposo, filhos, ó Deus, sogra, que a Tua bênção seja sobre aquela casa, sobre meus pais, minha irmã, cunhado e filhos, que Tua bênção seja sobre eles, irmã Guia, Joyce, toda a sua casa, Alberto, Socorro, seus filhos, tome em Tuas mãos, Simone, Epitácio, que a Tua misericórdia seja sobre ele, ó Deus, salvando, transformando. Toma Wesley, Letícia, Luizinho, ó Pai, seu Fernando, irmã Ilma, sua mãe, que Tua bênção seja sobre esse povo. Alessio, Daniela, a pequena Maria Clara, Isaac, abençoa. Toma, ó Deus, Neto, Jailma, suas filhas, seu pai em Tuas mãos, e abençoa também Leonardo, Juliane, ó Deus, Gustavo, Cristina, vem abençoando essa família, seus filhos, o pai de Cristina, ó Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre ele, que vai se submeter à cirurgia, tome em Tuas mãos também. Avlarã, seus filhos, seu esposo, transforma seu lar, sua casa, ó Pai, para a glória do Teu nome nós Te pedimos isso. Vem abençoando, ó Deus, Abdiel, Alidiel, ó Senhor, toma em Tuas mãos todos aqueles, Senhor, que participam daqui, Júnior, Nalanda, ó Deus, Raíza, Rafael, Ítalo, a gestação de Raíza, vem abençoando, ó Pai. Toma cada família, cada uma das pessoas que frequenta esse trabalho, a irmã Luza, a irmã Adenilda, ó Deus, vem sobre aquela Tua filha, abençoando sua saúde mental, para a glória do Teu nome nós Te pedimos isso. Tome em Tuas mãos
o missionário Goldenberg, tratamento que ele iniciará, ó Deus, ou cirurgia desse câncer, ó Pai, que ele está acometido. Vem abençoando teu filho, trazendo a cura. O pastor Ronaldo Lidório também abençoa teu filho. O pastor Dilvan, ó Deus, seja sobre ele também, dando saúde e dando da tua bênção. Esse conflito, ó Pai, Rússia, Ucrânia, Israel, ó Deus, Ramais, vem com a tua mão pacificadora, ó Deus, trazendo paz, sossego, ó Pai, naquelas regiões, para que vidas sejam poupadas. Senhor, nós te pedimos isso. Sobre a nossa nação, vem com a tua misericórdia e tua graça. Sobre a tua igreja, vem com tua bênção, para que a tua igreja possa avançar, pregando o evangelho para a glória do teu nome. Deus, esse trabalho que é desenvolvido durante o Enem, que nós fizemos semana passada e vamos fazer domingo, vem abençoando aqueles que vão participar do Enem, aqueles que vão receber esses kits, que ao receber esse panfleto possa ser tocado, impactado, transformado, salvo, ó Pai, no nome de Jesus. Nos direciona para entregar as pessoas certas para a glória do teu nome. Prepara o nosso coração para ouvir a tua palavra e assim sermos abençoados. Nos prepara, ó Deus, para ouvir a tua voz e ter a nossa vida mudada, ó Deus, para a glória do teu nome. Continua a nos abençoar, é o que nós pedimos. Por Jesus nós pedimos, amém. Volte, vai estar trazendo a palavra nessa noite. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vamos ler do 1 até o versículo 22. Louvado seja o nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 1 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, e levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13. Então Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão,
o Senhor Jesus, a quem apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti nesta noite por esta palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Abre o nosso coração, nosso entendimento, Deus, para que possamos compreender a Tua palavra, guardar no nosso coração e ensinar, Pai Santo, para aqueles que precisam ouvir esta mensagem de salvação, Pai. Nós queremos Te agradecer nesta noite pela vida de cada servo Teu que está aqui. Deus, nós queremos Te agradecer pelo pão de cada dia, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, obrigado por tudo, Pai. Receba a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um texto muito conhecido da palavra de Deus. Muitos irmãos devem saber a história desse homem, a conversão de Saulo de Tarso. Mas nós vamos aprender algumas coisas nesta noite a respeito da vida desse homem. Esse homem que, no início da igreja do Senhor, depois da ascensão de Jesus, o médico Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, fala sobre a conversão deste homem. Um dos homens mais importantes da igreja do Senhor aqui na terra. Mas isso depois da sua conversão. Porque antes, o homem era terrível. O homem era mau. Este homem, irmão, que o Senhor pega ele e faz dele um grande missionário aqui na terra. Do versículo 1 até o versículo 9 desse texto, irmão, é o encontro de Saulo com Jesus. Ou melhor, Jesus se encontra com Saulo de Tarso. Se você for estudar a história da igreja nos livros de Atos dos Apóstolos, quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. Depois da morte de Estevão, que nós estudamos no capítulo anterior, que eu trouxe uma devocional para nós, que Saulo de Tarso, consentiu na morte de Estevão. E nesse capítulo 9, esse homem tem o encontro mais importante da sua vida. Mas não foi ele que quis, não foi ele que escolheu ao Senhor, e sim que o Senhor o escolheu para levar esta mensagem. No versículo 1 desse texto, irmão. O homem, com seu senso terrível e perseguidor implacável da igreja do Senhor no primeiro século, um homem mau, um homem frio, que não estava nem aí o que ia acontecer. O que ele queria, irmão, era perseguir aqueles que eram do caminho. Se você está sendo perseguido ou eu estou sendo perseguido, é porque nós somos do caminho. Era isso que Saulo de Tarso fazia com os cristãos da igreja no primeiro século, logo no começo da igreja após a ascensão de Jesus. Irmão, se você for estudar bem direitinho a história desse homem, se você vê nos dias de hoje alguém que comete crimes horrendos, coisas terríveis,
que aos nossos olhos e com o nosso senso de julgamento, nós queríamos que essa pessoa pagasse com a mesma moeda que ela fez com o seu próximo. Que nós somos assim. Quando nós vemos as coisas, irmão, as pessoas cometendo algumas coisas horríveis, a nossa vontade é que essa pessoa pague com a mesma moeda. Mas nós, como cristãos, temos que parar e pensar: será que essa pessoa tem jeito? Será que essa pessoa pode ter um encontro com o Senhor Jesus e mudar o rumo da sua história? Recentemente aconteceu um fato na capital, que uma mãe esfaqueou uma criança dentro do berço. E quando a gente vê, irmão, essas matérias, a gente fica estarrecido. E a gente pensa logo no julgamento para essa pessoa, para ser igual o que ela fez com aquela criança inocente. Isso é porque é nós, irmão, a nossa carne pende para isso. Queremos logo julgar, jogar pedra, apedrejar e fazer com que essa pessoa seja paga com a mesma moeda que ela fez. Mas a minha atitude, a sua atitude como servos do Senhor tem que ser o contrário. Pedir a Deus que tenha misericórdia. Quando você começa a ler a Bíblia e o que Jesus faz na vida do homem, irmão, a gente realmente, para tudo se tem jeito quando essa pessoa se encontra com o Senhor Jesus. Não tem nada difícil. Por mais ruim e o coração do homem seja duro, mas quando Jesus escolhe essa pessoa para o seguir, ele pega esse coração e quebra, e faz um coração novo e muda a história da pessoa. Não tem nada impossível, irmão, para Jesus. Quando você lê a história desse homem, o que é que esse homem fazia com a igreja do Senhor? Prendia, matava, invadia as casas, entendeu? Chicoteava as famílias, os homens e as mulheres, é isso que diz o texto. Você diz, esse homem era para morrer. A gente pensa logo assim, irmão, e, né, fazer justiça. Do jeito que ele está fazendo com os cristãos, era fazer do mesmo jeito com ele. Mas o reverendo Hernandes Dias Lopes diz, será que você já parou para orar por essas pessoas que têm feito essas coisas horríveis? Nós devemos fazer isso, irmão. Orar para que Deus tenha misericórdia e mude a história dessas pessoas. O texto diz que Saulo pede cartas para ir em Damasco perseguir a igreja do Senhor, perseguir os cristãos. Mas um caminho para Damasco, algo extraordinário acontece na vida deste homem. Um homem sanguinário, um homem terrível, um homem mau, um homem que perseguia a igreja do Senhor. Irmão, é tão importante a história desse homem para a igreja do Senhor na face da terra, que o médico Lucas, o evangelista Lucas, quando ele escreve esse livro de Atos dos Apóstolos, ele fala da história desse homem em 3 capítulos. No capítulo 9, no capítulo 22 de Atos, no capítulo 26. Quando Saulo de Tarso chega diante do rei Agripa para se defender, ele diz o que era que ele fazia e como foi a conversão dele quando Jesus encontra ele no caminho para Damasco. Ele pede as cartas e segue para Damasco, a fim de cometer, irmão, mais e mais crimes contra o povo de Deus. Perseguição, prisão, morte e maus trato aos cristãos. Versículo 2 diz, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Mas, mesmo ele com essas cartas, para chegar em Damasco e prender os irmãos e levarem-se para Jerusalém, ele podia estar com qualquer carta de autorização para ir para qualquer lugar.
mas a hora dele ia chegar, irmãos. Jesus preparou um encontro especial para com este homem. Olha o que é que diz o texto. Enquanto seguia, versículo 3, pelo caminho ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou ao seu redor. Irmão, a luz de Jesus era tão forte que ele não suportou a presença do Senhor naquele lugar. E diz o texto que ele cai por terra e ouve uma voz. De quem é essa voz? De Jesus. Irmão, o homem, quando ouve a voz de Jesus, algo tem que acontecer na vida dele. Olha o que é que diz o texto. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa foi a pergunta que Jesus fez a Saulo. Ele perguntou, quem é o Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue? Saulo, irmão, só perseguiam aqueles que confessavam a Jesus, aqueles que seguiam o caminho que é Jesus. Que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia a Deus a não ser por ele. Paulo só perseguiam esses. Hoje não é diferente, irmãos. Se você for lá para o lado do Oriente Médio, as religiões que perseguem o cristianismo para fazer as mesmas coisas que Paulo fazia na época da igreja do primeiro século, hoje também é dessa mesma forma, irmão. Se você for ler a revista das missões Portas Abertas, vocês vão ver o quanto o povo de Deus é perseguido nesses países onde o evangelho é proibido de ser pregado. Aí Deus levanta este homem, depois que ele tem um encontro com o Senhor. Irmão, quando a gente se encontra com Jesus, algo diferente tem que acontecer na nossa vida. Porque Jesus veio na nossa vida para mudar a nossa história, mudar o rumo da nossa história e tornarmos pessoas diferentes. Quando ele diz que nós não somos desse mundo e nós não viemos para cá para ficar, é porque ele tem outro caminho para nós, que é o caminho da vida eterna. Quando ele diz que nós somos peregrinos nessa terra, porque tem uma terra que ele foi preparar para nós um lugar, uma morada eterna. É por isso, irmão, que nós estamos aqui reunidos, porque nós sabemos em quem temos crido, e que ele é poderoso para fazer muito, muito mais além daquilo que a gente pede ou daquilo que a gente espera. Louvado seja o nome de Jesus. E seguindo o texto, irmão, Jesus disse para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegue? Aí o texto, versículo 6 diz, mas levante-se, Jesus disse para ele, a voz, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. O versículo 7, irmãos, para as pessoas não achar que esse homem teve mudança de vida e que ele não teve um encontro com Jesus, o versículo 7 tem as testemunhas de que Jesus teve um encontro com Paulo, nessa visão no caminho de Damasco. Olha o que é que diz o versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Está vendo, irmão? Se alguém questionar o que Jesus teve um encontro com Paulo, está aqui as testemunhas. As pessoas que estavam com ele ouviram essa voz, a voz do Senhor falando com Paulo. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Saulo estava cego, porque ele não conseguia enxergar a luz de Jesus, e essa luz fez com que ele perdesse a visão por 3 dias. E durante esses 3 dias, irmão, diz o texto que Paulo nem comeu e nem bebeu.
A partir daí, nós já vimos o que Jesus foi capaz de fazer na vida deste homem. Versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias? Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama direita. Irmãos, olha aqui, no começo do texto, o Senhor aparece a Paulo e diz o que é que Paulo tem que fazer. E nesse mesmo texto, nesse mesmo versículo, ele diz para Paulo quem ele vai encontrar lá. E Jesus fala com Ananias e diz a Ananias para fazer a mesma coisa, para ir para a rua direita. E lá ele ia encontrar na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Procure um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, Jesus tem um encontro com Saulo. Saulo perde a visão. Aí aqui, depois que ele perde a visão, diz o texto que ele já está 3 dias sem comer e sem beber. Já está jejuando. E quando Jesus fala com Ananias, através de uma visão, para Ananias se encontrar com Saulo, diz o texto que ele já está fazendo o quê? Orando. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, só o Senhor faz isso na vida do homem. Quando o homem tem um encontro com Jesus, ele transforma da água para o vinho. Quem era eu e quem era você antes de conhecer Jesus? Pare para pensar um pouco sobre a sua vida e sobre a minha vida. Como éramos nós antes de conhecer Jesus? Irmão, eu confesso a você que até perseguir os cristãos, eu acho que você já perseguiu. Até falar mal dos cristãos, eu acho que você já falou. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente sabe o que é sofrer por amor a Cristo. Foi isso que Jesus fez na vida de Saulo. Quando Ananias fala com o Senhor, Ananias vai. Aí diz o texto que Saulo estava já orando, irmão. Deus faz assim na vida do homem. E numa visão, versículo 12, viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Irmão, versículo 11, o Senhor fala com Ananias e dá uma missão para Ananias. Imagina se Ananias dissesse ao Senhor: eu não vou não. Vim conversar com esse homem, para ele me açoitar, para ele me prender, para ele me matar. Olha o que é que diz o texto. O versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Está vendo, irmão? Ananias conhecia a má fama de Saulo. Se Ananias tivesse fugido e não tivesse ido ao encontro de Saulo, talvez a história desse homem não teria sido mudada. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Quando o Senhor disser para mim, para você, vá, a gente vai, tem que ir, irmão. Ananias sabia, pela história de Paulo, pela história de Saulo, que se ele chegasse lá, Saulo podia prendê-lo, podia espancá-lo e botar ele até numa prisão, porque ele sabia a má fama de Saulo de Tarso. É isso que diz o texto. Ananias, irmãos, ao ouvir aquela voz, naquela visão que ele teve, e diz ao Senhor: Senhor, esse homem tem causado mal à tua igreja e àqueles que te seguem. Se eu for para ele, ele vai fazer a mesma coisa comigo. Eu acho que Ananias pensou dessa forma, né? Mas ele parou, disse: eu vou fazer aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer. Mesmo ele, irmão, tendo indagado, tendo questionado o que Jesus mandou ele fazer, mesmo assim ele vai. Porque a missão que Deus deu a Ananias para ir ao encontro de Saulo foi uma missão muito importante na conversão deste homem de Deus hoje. Ananias vai e se encontra com esse homem. Versículo 14.
E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Está vendo, irmão? O versículo 13 e o versículo 14, Ananias ainda fala sobre o que era a capacidade de Paulo tinha que fazia. O que era que Paulo fazia com os cristãos. Porque no começo do texto, você viu que ele pede cartas aos sacerdotes para chegar em Jerusalém, em Damasco, e prender os irmãos, prender os cristãos. Aí no versículo 15 diz: mas o Senhor disse a Ananias. Irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Olha o que é que o Senhor disse para Ananias, versículo 15: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Você e eu somos instrumentos escolhidos pelo Senhor para levar as boas novas. Louvado seja o nome de Jesus. Você tem uma missão, eu tenho uma missão de levar esta palavra aos perdidos. É aqueles que necessitam ouvir esta palavra, a mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando Jesus disse para Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos reis, diante dos gentios e diante dos filhos de Israel. O Senhor sabe, irmãos, o que Paulo era capaz de fazer depois da sua conversão. Louvado seja o nome de Jesus. Aí olha o que é que diz o texto, versículo 16. Jesus escolhe esse homem para levar as boas novas. Jesus diz que ele é um vaso escolhido para levar esta mensagem aos gentios. Irmãos, para mostrar para Paulo que Jesus é o Senhor das nossas vidas, e para mostrar para Paulo o que é sofrer por amor a Cristo, olha o que é que ele diz no versículo 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, a vida do cristão aqui nessa terra, olha o exemplo que o Senhor fez com Paulo. A vida do cristão é sofrer pelo nome de Jesus. A nossa missão, irmão, aqui na terra é sofrer pelo nome de Jesus. A caminhada é dura, é árdua, é difícil, mas é tão bom, irmão. Quando a gente lê a palavra do Senhor, vê o que é que Deus é capaz de fazer na vida de um homem, transformando esse homem de violento, sanguinário, perseguidor implacável da igreja do Senhor, e transforma a vida deste homem em um missionário, evangelista, pregador das boas novas. É assim que Deus é capaz de fazer na vida de qualquer um, independente da condição deste homem ou dessa pessoa. O Senhor pode transformar. A partir desse versículo, irmão, nós podemos entender o porquê que o Evangelho de Jesus Cristo chegou a mim e até você. Quando Jesus é assunto aos céus, ele disse para os discípulos ficar em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos, porque ele sabia que ia vir perseguição contra a igreja, ele sabia que os cristãos iam ser perseguidos, mas a igreja do Senhor continuou crescendo, crescendo, crescendo e avançando. O Evangelho chegou até a mim e até você. Porque teve pessoas que sofreram para trazer as boas novas até a mim e a você. Pessoas que pagaram com suas próprias vidas, mas que conseguiram levar a mensagem da cruz aonde ela deveria chegar. É por isso que a igreja do Senhor não para de crescer, não para, a igreja não para, irmãos. Por mais que se levantem homens como Saulo de Tarso, homens que persigam a igreja, homens que persigam os cristãos, mas a igreja do Senhor não para. Louvado seja o nome de Jesus.
E ele, irmão, sai. Chega lá, Ananias, entra na casa, onde o Senhor tinha mandado ele ir, e impõe as mãos sobre este homem. Versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Irmão, Ananias tinha tão certeza da convicção, da conversão desse homem, que ele chega lá, e impõe as mãos e já chama ele de irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. A conversão desse homem é algo extraordinário que o Senhor faz na vida desse homem. Ananias põe as mãos sobre ele, chama ele de irmão. Irmão Saulo, eu vim aqui porque o Senhor me enviou para impor as mãos sobre você e você ser testemunha de que Jesus ressuscitou, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É isso que Ananias faz, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Chega para Saulo e diz: irmão. Já não chama ele mais de perseguidor, nem de homem mau, mas sim de irmão. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia. Irmão, um milagre foi instantâneo, que no versículo 18 diz assim: imediatamente caíram-lhe dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o Senhor se encontra com o homem, irmão, o homem muda. Louvado seja o nome do Senhor. A seguir, levantou-se e foi batizado. Bendito seja o nome de Jesus. O homem volta a enxergar e ele já volta diferente. Quando as escamas caem dos olhos desse homem, ele pôde ver o quão maravilhoso é sofrer por amor a Cristo. O quanto é sofrer por levar a mensagem de salvação aos perdidos. Ele foi cheio do Espírito Santo, voltou a ver, e a seguir ele foi batizado. Irmão, o Senhor faz isso na vida do homem. Você pare para pensar aí consigo, com você. Alguém ruim, mau, frio, calculista, sanguinário, que só pensa no mal do seu próximo, que não está nem aí para as consequências. Pare para pensar. Será que essa pessoa tem jeito? Será que essa pessoa pode se encontrar com Jesus e mudar o rumo da sua história? Tudo é possível, irmão. Olha o que é que o Senhor faz na vida desse homem. Homem ruim, mau, que o pensamento dele era matar, era prender, maltratar aqueles que seguiam a Jesus. Mas o Senhor, irmão, Ele pode mudar. Se você acha que aquele seu parente ou seu familiar não tem jeito, leia a história desse homem, Saulo de Tarso, que você vai ver realmente: meu familiar tem jeito, meu filho tem jeito, meu pai tem jeito, minha mãe tem jeito, meu irmão tem jeito, meu primo tem jeito. Por mais ruim que seja essa pessoa, tem jeito, irmão. Olha aqui um exemplo que nós podemos tomar nesta noite e aprender com a palavra de Deus, que quando o Senhor quer, Ele faz.
Irmão, Paulo era um homem muito inteligente. Paulo nasceu num berço religioso, que era de muita tradição, irmão. Ele fazia parte da radical do judaísmo, que é a seita dos fariseus. Por isso que ele perseguiu os cristãos, porque eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. E Paulo fazia parte disso. Paulo perseguia aqueles que se diziam ter encontrado Jesus e ter o aceitado como seu Salvador. Está vendo, irmãos? Um homem religioso, mas a religião dele não servia de nada, porque o coração dele estava cheio de maldade contra o seu próximo. Mas o Senhor faz uma obra grandiosa na vida deste homem. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 19: depois de comer, se sentiu fortalecido. Depois que Ananias ora por Saulo, que ele volta a ver, que é batizado, aí ele se alimenta, porque depois de passar 3 dias em jejum e cego, o Senhor faz com que ele se fortaleça e lhe dá uma missão. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Versículo 19, a continuação, versículo 20, perdão. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Olha o que é que Jesus faz na vida do homem. Depois que ele é cheio do Espírito Santo, que ele é batizado, que ele se alimenta, fica fortalecido, ele vai pregar a palavra do Senhor nas sinagogas. Versículo 21. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los para os principais sacerdotes? Irmãos, o texto diz que o povo indagavam a questão, porque Paulo estava pregando sobre a respeito do Filho de Deus e que Jesus era o Filho de Deus. Eles ficam questionando: gente, não é esse que exterminava? Irmão, o termo exterminar é matar, irmão. Ele matava os cristãos. Saulo de Tarso matava os cristãos, perseguia, prendia e matava, exterminava os cristãos. Por isso que o povo estava questionando por que ele agora está falando que Jesus é o Filho de Deus. Porque ele teve um encontro com o Filho de Deus, irmão. Por isso que ele estava falando a respeito de Jesus agora. Não era mais aquele homem sanguinário que exterminava os cristãos, e sim um homem convertido, salvo na pessoa de Jesus. Mas o povo não acreditava. Mas ele continuou. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. É assim que Deus faz na vida do homem, irmãos. Muitos não acreditavam na conversão de Saulo, mas a certeza que nós temos que aquele homem teve um encontro real com Jesus. Ele se fortalecia mais e mais, mas confundiu os judeus. É assim, irmão, o evangelho veio para confundir aqueles que se dizem religiosos, que se dizem seguidores, mas não são. Os judeus eram religiosos, mas não acreditavam na ressurreição de Jesus. E quando Saulo se converte e começa a pregar a respeito de Jesus, muitos não acreditavam. Mas ele continuou firme, se fortalecendo cada vez mais. Aqui mesmo, nesse mesmo texto, começam a perseguir o apóstolo Paulo. A partir daqui, irmão, do versículo 23, ele já começa a ser perseguido. Por quê? Porque está levando as boas novas de salvação para os perdidos. E falando para aquele povo que aquele homem
que perseguia os cristãos, que exterminava os cristãos, que levavam os cristãos para a prisão e chicoteavam, aquele homem morreu, renasceu um novo homem, uma mudança de vida teve na vida de Paulo. Aquele Saulo que perseguia os cristãos, irmão, estava enterrado e morto, porque ele teve um encontro com Jesus e a sua vida antiga se passou, e agora o homem estava vivendo as boas novas de salvação na presença de Jesus. Para a gente concluir, irmãos, vamos ler só esse versículo 23, o 24 e o 25, que é quando começa a perseguição contra Saulo de Tarso. Jesus não tinha falado para ele, tinha falado para Ananias no versículo 16, que ele devia sofrer pelo seu nome. Jesus falou isso para Ananias no versículo 16. Diz assim, ó: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Está vendo, irmãos? Aí Saulo se converte, começa a pregar o evangelho, muitos não acreditam e começam a perseguir a Saulo. Mas o Senhor, irmão, dá estratégia para esse homem escapar das mãos dos judeus. Olha o que é que o Senhor faz. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Olha, irmão. Se você e eu estamos sendo perseguidos, não baixe sua cabeça, continue firme, que o Senhor vai te dar estratégia para você vencer as perseguições e as lutas. O Senhor deu estratégia para o apóstolo Paulo, para ele fugir dessa perseguição, que os judeus tramaram para matar Paulo. Mas o Senhor deu livramento. O Senhor dá livramento a mim e a você todos os dias. Só em você estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem, o Senhor já te deu o livramento de você estar aqui no dia de hoje. Se você for parar para pensar, da primeira hora da manhã, que você acordou e chegou até aqui, o Senhor te guardou até aqui. É isso que o Senhor faz, irmão, na vida de Paulo. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Colocaram, irmão, seguranças nas portas da cidade, nos portões da cidade de Damasco, para Saulo não fugir, porque eles queriam matar a Saulo, porque Saulo agora estava falando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocaram num cesto e desceram-no pela muralha. Está vendo, irmão, a estratégia que o Senhor deu a esses discípulos para livrar Saulo deste momento aqui, de ser morto pelos judeus, foi que colocassem ele no cesto e descessem pela muralha da cidade, para que ele fugisse para não ser morto. Se você estiver passando, irmão, por algum momento difícil na sua vida, ore ao Senhor e diga: Senhor, me dá estratégia, me dá estratégia para mim fugir, ou para me escapar, ou para me vencer aquilo que tem tirado a minha paz, aquilo que tem me atormentado. O Senhor dá, irmão, estratégia, ok, ele deu estratégia aos discípulos, para tirar Paulo daquele lugar, senão ele ia ser morto. Mas a promessa que o Senhor tinha na vida daquele homem, irmão, era que ele ia sofrer ainda muito, pelo nome do Senhor. É tanto que ele escapa dessa perseguição, e foge, e vai embora. E continua fazendo a obra. Irmão, e para concluir essa breve meditação dessa noite, eu vou ler aqui apenas o versículo 31 desse texto que lemos, para você entender que mesmo nas perseguições, mesmo nas tribulações, a igreja do Senhor continua crescendo e continua avançando. Irmão, abrindo um parêntese aqui, me veio à memória agora algo que aconteceu aqui no Brasil esses dias. Muitos inocentes, irmãos, cristãos, que estavam ali em Brasília no dia 8 de janeiro, que não tinha nada a ver com aquela invasão que houve, ainda estão presos. Gente que estava com a Bíblia na mão, estão presos, inocentes, não cometeram nenhum crime, mas estão lá dentro daquele presídio, irmão. Isso é perseguição, não é outra coisa não, irmão.
Deus levanta esse homem para levar a sua mensagem e ele começa a ser perseguido. Eu tenho certeza que muitas pessoas estavam ali, não estavam com o intuito de fazer nada ali na capital do nosso Brasil, de era apedrejar, de quebrar nada. E sim, pacificamente protestando. Tem uma irmãzinha lá, que eu esqueci até o nome dela agora, que me fugiu da memória, com a Bíblia na mão, levaram essa irmãzinha presa. Ela não cometeu crime não, ela estava lá com a Bíblia na mão, irmãos. A perseguição vai continuar contra a igreja do Senhor, não vai parar até que Jesus volte e prepare a sua noiva para levar, para estar com Ele eternamente, irmão. Mas ela continua crescendo, o evangelho continua sendo pregado, porque se Estevão foi apedrejado e morto, depois da morte de Estevão, o Senhor levanta mais homens de Deus para levar esta mensagem. E Paulo, um homem perseguidor da igreja do Senhor, o Senhor levanta este homem para ser um dos maiores evangelistas da igreja do Senhor na face da terra. Ele disse para Paulo: você vai ver o que é ser perseguido pelo servir, por ser servo meu e por amor a mim. E por onde esse homem andava pregando a palavra, irmão, ele era perseguido. Mas ele teve coragem de levar as boas novas de salvação por onde este homem andou. A missão que o Senhor deu a este homem, irmão. Se você for ler a história da igreja, não tem nenhum homem incomparável com a vida de Saulo, que depois de convertido se tornou Paulo, um dos homens mais evangelistas e mais discípulos do Senhor na igreja. Um homem que o Senhor levanta no primeiro século, tira ele da situação que ele era, para transformar a vida deste homem e fazer ele de um evangelista, um missionário, um pregador do evangelho. E para finalizar, irmãos, olha o que é que diz o texto no versículo 31. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Olha o que é que diz o texto, o finalzinho desse capítulo. Crescia em número. Louvado seja o nome de Jesus. Não desista, não pare de continuar servindo e seguindo a Cristo. Mesmo que as perseguições venham. Mesmo que seja difícil caminhar com Jesus. Continue firme. Se você for ler a história da igreja do Senhor, a perseguição que teve contra ela, mas ela continuou avançando e crescendo. E a palavra do Senhor chegou até mim e a você, mas porque o Senhor tem planos e propósitos na minha e na sua vida. Se o Senhor te levantou, te trouxe aqui neste lugar, nessa noite, é para você entender que você tem uma missão. Você foi levantado, você foi escolhido, assim como Paulo, para levar as boas novas. Ah, irmão, é tão difícil seguir a Bíblia, é tão difícil caminhar com Cristo. Irmão, se o Evangelho fosse fácil, se a palavra de Deus e servir a Cristo fosse fácil, todo mundo queria, irmão. Mas não é assim não, é aquele que o Senhor escolhe. Não é isso que diz a palavra? Não fosse vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi. Você e eu somos os escolhidos do Senhor. Olha que privilégio. Aí ele diz para nós, no mundo vocês vão ter aflição. Mas a gente tem que ter bom ânimo. Porque ele venceu, irmão. Se ele venceu, nós somos capazes, não somos? De ser mais do que vencedores. Mas é por meio dele, daquele que nos amou. Irmão, a graça do Senhor, irmão, é capaz de transformar a vida do homem. Foi isso que o Senhor fez. Foi a graça do Senhor que alcançou a Saulo de Tarso. Foi a graça do Senhor que alcançou a mim e a você. Continue firme. Não desista. E continue buscando ao Senhor, que Ele é capaz de fazer algo novo na minha e na sua vida. E daquele que precisa ser transformado, ore, que o Senhor é capaz de mudar o rumo da história de qualquer um. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, somos gratos a Ti nesta noite por esta palavra. Assim como o Senhor transformou a vida daquele homem. Pai, nesta noite,
te pedimos, Pai, que o Senhor continue transformando, Pai, a vida daqueles nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, que precisa de uma transformação, que precisa de uma libertação. Pai, nesta noite nós te pedimos, Senhor, somente a tua graça é que pode transformar a vida do ser humano, por mais terrível, por mais ruim e perseguidor que seja essa pessoa, por mais crimes horrendos que essa pessoa tenha cometido, o Senhor é capaz, Senhor, de entrar nessa vida desta pessoa e transformá-la para a honra e glória e louvor do Teu nome. Pai, nós clamamos a Ti nesta noite, pela vida dessas pessoas, Pai, que aos olhos dos homens estão perdidos, mas aos Teus olhos, Pai, é capazes de serem transformadas pelo poder que há no Teu nome. Pai, nós queremos Te agradecer nesta noite por esta palavra. Assim como o Senhor transformou a vida daquele homem, ele se tornou um dos maiores evangelistas e missionários da Tua igreja na face da terra. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos para levar esta mensagem, Pai Santo. Deus nos dá estratégia para vencer. Nos dá estratégia, ó Pai, para levar essa palavra de salvação àqueles que precisam de salvação. Deus, tem misericórdia dos nossos familiares que precisam de libertação, que precisam de salvação, que precisam ser transformadas pelo poder que há no Teu nome. Pai, nesta noite nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos trouxe a este lugar para ouvir esta palavra e guardá-la no nosso coração, Senhor, para não pecar contra Ti. É isso que diz a Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que cada dia mais possamos confiar em Ti e crer nas promessas que há dentro desse livro sagrado que é a Tua palavra. Pai, abençoa a Tua igreja nesta noite. Leve, Pai, para os nossos lares, Pai. Nos guarda debaixo da Tua graça e dos Teus cuidados. Essa é a nossa oração, Pai, de gratidão a Ti, com perdão dos nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, receber a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus para todos sempre. Amém. Só pode sentar para alguns avisos, rapidinho. Tem um teólogo chamado Pais da Igreja. Pais da Igreja são aqueles homens que viveram após os apóstolos e exerceram liderança sobre a igreja, do século I até o século de número 6. E um deles diz assim: nisso está a beleza da igreja, em ser odiada pelo mundo. A igreja é odiada pelo mundo porque o mundo odeia Cristo. A igreja está em Cristo e vai ser odiada também pelo mundo. O Waldo falou hoje de perseguição, e o mundo não ama aquele que segue a Cristo, porque o mundo não ama a Cristo. Então faz parte da vida do cristão. Agradecer ao jovem Thomas que está aqui conosco mais uma vez. Deus te abençoe. Os demais são de casa. Domingo vai ter o segundo dia de aplicação de prova do Enem, e nós estaremos mais uma vez no Murilo Braga, fazendo a distribuição de caneta, bombom e água, além do panfleto evangelístico. Então, quem quiser, fale conosco, a gente vai botar a relação ali na lista para poder participar desse trabalho de evangelização, tá bom? Então, ore, se você não for, ore para que esse trabalho possa dar certo. Deus abençoe as vidas. E domingo à noite, culto normal, 6 horas da noite, tá bom? Deus abençoe. Está encerrado o culto dessa noite.